Fala galera do Pedal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Marcelo de Souza e aqui no meu canal nós discutimos as estratégias de como elevar o nível da sua aula de spinning e com isso conseguir o reconhecimento e a valorização que todo profissional de educação física tanto procura, tanto almeja. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 10 principais condutas que eu percebi nos grandes profissionais de educação física. Aqueles que a gente almeja ser igual a eles, aqueles que dão cursos, que estão sempre com sala lotada nas academias. E eu observei 10 pontos-chave nesses caras para poder te falar, para poder te passar como é que você também pode chegar lá. Primeiro ponto que eu observei nos grandes da educação física é que eles têm firmeza na hora de falar. Então, quando eles estão dando aula, cara, eles dão os comandos da aula com autoridade. Não é sendo general, não é brigando. Mas com autoridade. Eles não são tímidos na hora de falar, na hora de dar os comandos. Até se eles chegarem e falarem para a turma, vocês têm que pular do penhasco agora. A galera vai pular do penhasco sem pensar. Ninguém questiona os comandos. E por que isso? Porque eles não titubeiam na hora de falar. Na verdade, eles impõem muito respeito e firmeza com a fala. E cada comando acaba sendo executado pela turma sem questionamento, como eu disse. E eu vejo muito professor tímido em sala de aula, que não se impõe na hora de falar. Galera, isso parece um detalhe pequeno, um detalhe bobo, mas não é. O aluno prefere ser comandado. Não é à toa que ele está na sua aula, porque se ele não quisesse ser comandado, ele estaria na sala de musculação, que não tem ninguém ali comandando ele, dizendo o que ele tem que fazer. Ele tem a série dele, ele vai lá e faz. Numa sala de coletiva, numa sala de spinning, ele está ali para ser comandado, ele está ali porque ele quer alguém dizendo o que ele tem ou não que fazer. Então não tem essa de, eu não vou ficar, eu sou mais tímido, não tem isso. É partir para cima, é ser firme na hora de falar, é ter firmeza na fala, como eu disse. A segunda coisa que eu percebi, que era muito importante, era a postura desses caras dando aula. E quando eu falo postura, eu quero dizer postura não só de expressão corporal, do cara ter uma boa postura, não estar com aquela postura, isso também é importante. O cara não pode ficar com aquela postura, parece estar cansado. Cara, não importa se a sua aula começa às 9 da noite e você deu aula das 6 da manhã e aquela ali é a sua última aula. A sua postura tem que ser a mesma. Você sabe por quê? Porque o aluno que chega às 9 da noite, ele tem tanto direito de ser bem atendido e receber um bom atendimento e uma boa postura do professor, quanto o cara que começou às 6 horas da manhã, quando você estava fresquinho, tinha acabado de acordar. Então, pensa nisso. A sua aula sendo 9 da noite, você tem que dar o mesmo atendimento que você deu 6 horas da manhã. Infelizmente, o teu aluno não tem culpa se você está trabalhando o dia inteiro, feito um doido, e dando aula uma atrás da outra, e você está morto de cansado. A sua empolgação, a sua postura tem que ser a mesma às 9 da noite. Eu sei, é difícil, eu passei por isso. Eu sei como é. Eu senti na pele tudo isso. Mas, cara, respira fundo, joga uma água no rosto e vai com tudo. Lembra, você tem 45 minutos, no caso de uma aula de spinning, para mostrar que veio, para dar o seu show. Então, torne esse show inesquecível. Outro ponto que eu percebi é segurança. Os grandes profissionais de educação física, esses que lotam sala, que a gente está sempre, venerando, sempre olhando para eles assim, nossa, puxa, eu queria ser assim, queria ter essa turma lotada e tal. Uma das características que me chamava muita atenção também desses caras grandes, ou dessas mulheres grandes da educação física, era a segurança. Você não percebia em momento nenhum, que transparecia dúvida no que eles estavam fazendo. Eles são seguros no que fazem e demonstram essa segurança. E a falta de segurança, ela é facilmente percebida. No primeiro tópico que eu falei, na firmeza da fala, você já percebe. Se a pessoa não é muito firme na hora de falar, você já percebe. Então ali você já demonstra um pouco de insegurança. Então, firmeza na fala. E depois, a questão da segurança. Sabe aquela piada da pessoa que fala uma mentira com tanta convicção que até ela mesma consegue acreditar na piada? Consegue acreditar na mentira? Então é isso, é saber o que você está fazendo, é dominar as técnicas, é passar segurança de todas as maneiras possíveis para os seus alunos. Através de fala, através dos comandos, da explicação sobre a sua aula, sobre cada estímulo e por aí vai.
Pensa num advogado ou num médico. Você contrataria um advogado que você não sente segurança? Advogado é complicado, né? Porque a gente só contrata quando a gente está em risco de algum problema, né? Ou de perder dinheiro, ou até de preso. Você contrataria um advogado que você não confia? Não, você não contrataria, certo? Mesma coisa um médico. Você tem que fazer uma cirurgia importante. Quem você vai contratar? Um médico que você sente segurança, quando ele fala com você, você sente que o cara está seguro do que ele faz, ele já faz aquilo ali há muito tempo, ele é seguro na hora de falar. Ou você contrataria um que, pô, esse cara tá titubeando um pouco aí, não sei não. Eu, pelo menos, faria a minha cirurgia com o médico que eu, pelo menos, sentisse confiança nele, sentisse segurança quando ele fala. E é assim que é, você contrata um profissional desse tipo quando você sente segurança nele. E, bem ou mal, o aluno que foi fazer sua aula meio que te contratou, né? Ele paga a academia, ele está indo fazer sua aula, ele meio que contratou esse serviço. E aí ele quer um serviço, né, de primeira, ele quer confiar no profissional. Outro ponto importante que essa galera grande da educação física faz é comando de turma. Os caras estão lá na frente, não estão apenas dando comando para a turma, eles estão cobrando a execução bem feita. Então não é só comando, é execução. E muitas das vezes, numa aula de spinning, por exemplo, o cara vai às vezes de bike em bike para saber se está tudo bem. Vai andando pela sala. E aí tem um ponto importante. O professor de spinning acha que ele tem que subir na bicicleta no início da aula e só descer quando a aula acabar. E não é por aí. Eu já fui coordenador de spinning. E numa das academias que eu trabalhei, o meu diretor, o diretor da academia, que eu era coordenador, ele dizia para mim, olha, eu não acho que o professor de spinning tem que ficar na bike 100% do tempo. Porque ele está aqui para dar aula, não está aqui para treinar. E eu concordo total. Eu acho que você tem que subir na bike? Tem. Você tem que treinar? Não treinar, né? Você tem que dar aula na bike? Concordo. 100% do tempo? Discordo. Eu acho que o professor não tem que treinar, ele tem que estar ali para dar aula. E faz parte de dar aula correção, feedback para o aluno durante a aula, não só no final. Descer da bike, ir até o aluno que está com problema, ir até o aluno que não está conseguindo pedalar no giro, que não está conseguindo ajustar, um aluno novo que começou na sua turma. Imagina, vem um aluno novo, nunca fez aula de bike, e você sobe na bike, na primeira música da aula, quando você está aquecendo, esse aluno novo fica lá, jogado lá no meio da sala, você comandando ele de longe, fulaninho, tranquilo, seu primeiro dia hoje, vai tranquilo. Você fica de longe, não chega perto dele em nenhum momento, até para dar um feedback mais personalizado, para não ter que chamar ele na frente de todo mundo da sala, ele já está desconfortável, porque é a primeira aula dele. Então eu não acho isso o melhor, vamos dizer, a melhor abordagem. Eu acho que a melhor abordagem, isso não só quando você tem um aluno novo, é você não ficar na bike o tempo inteiro. Né? E esse comando de turma ele é muito importante. Por isso que eu não concordo com essa coisa do professor ficar 100% em cima da bike. Eu acho que ele tem que subir, tem que pedalar, tem que estar junto com a galera, mas ele não precisa e não pode, eu acho, ficar 100%, na minha opinião, em cima da bike. Ele tem que descer, ele tem que dar feedback, ele tem que correr a sala, ele tem que ver se um aluno está tendo problema, ele tem que estar de olho na turma o tempo todo, porque você trabalha com uma atividade de alta intensidade. Então você tem que estar de olho nisso o tempo inteirinho. E sabe que eu tenho ouvido de muito professor, essa questão do comando de turma, né? Eu converso com muitos professores amigos, às vezes, amigos meus, e eu ouço muito professor reclamando isso, que eles estão cansados de se dedicar para montar uma aula, nossa, top, demorei um tempão escolhendo música, montando o treino, quebrei a cabeça, fiquei um tempão montando a aula, e chegar na aula, nenhum aluno faz o que eu falo. Pô, se eu falo para subir na posição 3, metade da turma sobe. Se eu mando aumentar a carga e girar mais lento, a metade continua girando fora do ritmo, com pouca carga. Isso é comando de turma, que eu tanto falei até agora. E sabe quem é que muda isso? É você. E sabe quem é o responsável por ninguém estar fazendo o que você está falando? Você. Ou metade da turma está fazendo e metade não está? Você. A verdade dói e a culpa é sua. É porque você não comanda, você não corrige. E você vai deixando. E aí todo mundo começa a achar que tudo bem. Ah, tudo bem, ele falou para subir, mas eu não quero subir, tudo bem. Você tem que cobrar. Sabe por quê?
Eu também, é uma outra coisa que eu ouço muitos amigos falando, quando vem a aula de um professor, que a sala tá lotada e todo mundo faz tudo, parece até uma coreografia. Ele manda subir, todo mundo sobe. Tá todo mundo no giro certo, com a carga certa. Ele manda sentar, todo mundo senta. Ele manda ir pra posição X, todo mundo vai. Cara, e isso é legal de ver, né? E aí eu ouço muito amigo meu falando assim, nossa, queria tanto ter uma turma assim. Sabe por que você não tem? Porque você não trabalha para isso. Você não corrige os seus alunos. Então, às vezes você está dando aula, você pede para mudar a posição, aí começa assim, tá? Um aluno não muda a posição, continua fazendo o que ele estava fazendo antes do seu comando. E você, ao invés de simplesmente corrigir ele e falar, fulaninho, bora, vem, posição 3, você deixa. Que você pensa primeiro, né? Raciocínio natural de professor. Ah, ele deve estar cansado, não vou pressionar. E aí você deixa. Você deixa, ele entende, opa, então se eu não quiser eu não preciso fazer. E aí ele não faz. E ele se acostuma com isso. Aí o outro aluno vê ele fazendo isso, e aí na outra música que você vai dar, mesma coisa. Ele às vezes também não vai. E aí começa a haver uma confusão na sua aula, e a sua aula fica um samba do crioulo doido. Fica desse jeito. Você manda subir, metade sobe, metade não sobe, você manda aumentar a carga. Alguns aumentam, outros não, e fica uma bagunça. Porque você não corrigiu, porque você deixou isso acontecer. E eu sempre digo que você tem que nivelar a aula por alto. A régua tem que estar alta. Eles têm que querer atingir isso aqui, esse ponto. Você não pode nivelar a tua aula aqui embaixo. Nivela aqui. Porque se você nivela aqui embaixo, já era. Já era. Você talvez não dê o resultado que eles queiram e no futuro eles vão abandonar a sua aula. Porque bem ou mal eles estão ali para emagrecer, para ganhar condicionamento. E se você deixa a pessoa fazer o que quiser, o seu aluno fazer o que quiser, acabou. Ele pode não ter o resultado. Ele pode não ter o resultado de condicionamento nem de emagrecimento que ele está buscando. E aí quem é o culpado? Quem será o culpado? Né? Então fica muito atento nisso. Isso é muito importante. Comando de turma, tá? Não se esqueça. Outra coisa importantíssima que eu percebi nos grandes da educação física, nos destaques da educação física, aqueles professores que a gente fica, né, louco para ser igual a eles. Liderança. É importante que os seus alunos te enxerguem como um líder. E um líder, ele leva um grupo de um ponto A para um ponto B. Qual é o ponto A? Qual é o ponto B? Ponto A é o status quo, é onde ele está agora. Ponto B é onde ele quer chegar. Ele quer o quê? Emagrecer? Perfeito. Ele quer ganhar condicionamento? Ok. Ele quer só desestressar do dia dele? Ok. Então, seja um líder. Leve os seus clientes, os seus alunos, do ponto A para o ponto B. E lembra, um líder, ele lidera não só com comandos, não só com palavras, porque palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Um líder tem que dar exemplo. E como é que você dá exemplo? Você dá exemplo se mantendo em forma que eu digo, tanto esteticamente quanto fisicamente. Você sobe na bike, você faz a aula se for preciso. Você sobe na bike, você consegue fazer qualquer estímulo que você está pedindo para ele. Por quê? Você é o exemplo, você está sendo o exemplo. E o exemplo, como eu disse, arrasta. Então, seja um líder para sua turma. E faça eles enxergarem você como um líder, como alguém que vai levar eles do ponto atual para o ponto objetivo deles, para o ponto onde eles querem chegar. E mais um ponto importante que você precisa observar é presença. Você já foi a algum show de alguma banda que você gosta muito e você não se empolgou? Isso já aconteceu comigo. Você já foi também num show, talvez de uma banda que você nem conhecia muito bem, e saiu de lá encantado, maravilhado com a banda. E comparando as duas, muitas das vezes a diferença é a famosa presença de palco. Tem vocalista, tem banda, que vai lá e cumpre só o contrato. Aconteceu comigo. Eu sou muito fã do Justin Timberlake. Ator, cantor, dançarino, né, entre tantas outras coisas. Compositor. E eu fui ao show do Justin Timberlake no Rock in Rio. E foi, assim, meio que decepcionante. Porque ele simplesmente subiu no palco. E, pô, óbvio, o cara é ótimo. O cara foi lá, cantou, dançou. Como a gente sabe que ele faz normalmente. Como ele mostra nos vídeos. Como eu já vi outros shows dele.
Só que o cara fez o arroz com feijão e ponto final. O cara não interagiu com a plateia, o cara subiu no palco, fez o que ele tinha que fazer, muito bem feito, como sempre, mas ele nem olhou para a cara do público. Nem, mas sabe o que era? O cara nem olhou, o cara subiu lá, cantou muito bem, dançou muito bem, deu o show dele e tchau, arroz com feijão e bora. Em compensação, no mesmo dia do Rock in Rio, eu acabei vendo um show de uma cantora que eu conhecia menos. Uma cantora que eu conhecia uma ou duas músicas, chamada Jessie J. É bastante conhecida, mas eu conhecia poucas músicas dela, talvez uma ou duas. E, cara, a mulher é uma simpatia. Uma simpatia, carismática, você sentia a energia dela no palco. A mulher sozinha, pô, o Justin tem uma banda incrível. Só o backing vocal do Justin Timberlake já é um show. Só que a Jessie J era ela praticamente no palco e a banda no fundo. E, cara, você sentia a energia dela no palco. A vontade dela tá ali, é como se ela estivesse realizando um sonho. Ela não só cantou e dançou muito, mas foi extremamente divertida com o público, brincou, curtiu, ela estava curtindo estar ali. Não era só mais um show para ela. Então você precisa ter uma energia que volte a atenção de todos que estão na sua aula para você. Você precisa buscar isso quando está dando aula. É como se você estivesse num palco dando um show. Lembra disso. Porque você é a pessoa que está lá no palco. Todos os olhares estão voltados para você. Você tem que se mostrar, não tem essa de, mas eu sou quietinho, eu sou na minha, eu não sou de me mostrar muito. Não é que você precisa colocar o nariz de palhaço e ficar dando cambalhota pela sala. Não é isso. Eu já falei isso até num outro vídeo. A presença, ela é diferente. Presença é você se mostrar presente. É o famoso de corpo e alma. É estar ali atento a tudo que acontece na sua aula. É estar ali com a mente ali presente, em cada comando que você der. Não ficar se distraindo com qualquer coisa, de repente está com o celular. É transparecer que você está ali, atento a tudo e a todos que estão ali. E você dá a sua atenção de maneira igual para todo mundo. Você percebe quando tem alguém que já está cansado no meio da aula, e você dá aquela incentivada a mais. É você ver o aluno novo que está com dificuldade, você se aproximar dele e falar, olha, não precisa forçar tanto, esse é o primeiro dia. Isso é presença. Você está ali para ser visto. Você está ali para chamar a atenção. Você não pode ficar quietinho no seu cantinho, certo? Então, presença é outro ponto muito importante que eu já reparei nos grandes da educação física. O sétimo ponto, então, o sétimo ponto que eu separei aqui nessa escala seria atendimento. Me diz aí você, qual é a diferença da aula de spinning da academia pequena, lá onde você começou a trabalhar, ou talvez onde você esteja trabalhando até hoje, ou se você está no começo da carreira e está numa academia pequena, qual a diferença da aula de spinning da sua academia pequena para aquela academia top, que você tem vontade de dar aula um dia, porque é aquela que é a vitrine, que todo mundo, tá lá. Qual é a diferença da aula de spinning de uma para outra? Às vezes você vai ver que nenhuma. É o quê? São pessoas pedalando numa bike estacionária. É a mesma coisa. Então qual é a diferença da aula de spinning da academia pequena para a academia maior? Muitas vezes é atendimento. Então você precisa estar atento ao atendimento do seu aluno. Como é que você atende o seu aluno? O seu aluno não pode entrar pela porta da sala e você fingir que não viu. Se o seu aluno entrar na sala faltando 10 minutos para a aula começar, ou 5, e você está ali no som, está fazendo os últimos ajustes para começar a aula, você tem que parar tudo que você está fazendo e cumprimentar esse aluno e falar com ele, de preferência pelo nome. Oi, João, e aí, cara, tudo bem? Legal te ver aí, hein? Vambora, mais uma? É isso. Atendimento é tudo. E falando de atendimento, quando uma aula acaba, é a mesma coisa. Você precisa estar lá na porta, se despedindo de todo mundo. É o mínimo que você pode fazer. A aula acabou, você deu o último movimento do alongamento, você já vai se dirigindo para a porta. E você fica na porta, se despedindo de um por um. E reforçando o compromisso dele com você, com a próxima aula. E dizendo, olha, gostei de você na aula hoje. E se de repente dá até um feedback mais personalizado. Procura falar com o seu aluno de maneira mais personalizada. Ô João, cara, gostei de você hoje na aula, hein?
meu irmão, botou para quebrar, hein? Pô, Glorinha, gostei, hein? Caramba, tá ficando fit, hein? Ó, tá entrando na linha, hein? Legal, ó, te espero aqui amanhã, hein? Amanhã eu tô aqui tal hora, te espero aí de novo. Esse atendimento. E o aluno se sente abraçado. Ele sente que ele foi bem atendido. E muitas vezes ele volta para sua aula por esse bom atendimento. E por que você está falando que a academia é pequena, então não tem atendimento? Tem. Até tem. Muitas vezes tem muita academia pequena muito boa. Inclusive a que eu comecei era muito boa. Muito boa. Mas as academias maiores, muito grandes, com uma estrutura muito grande, costumam ter uma estrutura hierárquica muito grande também. Você vai ter um coordenador para spinning, um coordenador para running, um coordenador para ginástica, um coordenador para musculação, um para cada área. Eu já fui coordenador de uma academia assim. Um coordenador para cada área. Então fica muito mais direcionado o que precisa ser resolvido em cada área. E você tem uma gerência que está no teu pé o tempo todo, com a questão do atendimento. Por isso eu estou te dizendo, a academia maior, ela é um pouco mais estruturada nesse ponto. E por ela ser muito estruturada e ter um ticket médio muito mais alto, os alunos pagam um valor de mensalidade muito mais alto, eles também são muito mais exigentes. E a gerência também é muito exigente com o professor que está lá trabalhando. E quer que esse professor atenda da melhor maneira possível. Então, atendimento é tudo. Então, ele está nessa lista também. Mas você viu que ele está mais para baixo um pouquinho? Repassando aí, falei de firmeza na fala, que para mim era o mais importante. Postura, que era o segundo ponto mais importante. Segurança dando aula, que era o ponto mais importante. Comando de turma, que era um dos pontos também ali que vinha em quarto. Liderança, e falamos de presença, e agora atendimento. E aí vamos para o oitavo ponto, que é simpatia. Simpatia não é ser palhaço, simpatia não é ficar contando piada na sala. Simpatia não é tá reganhando os dentes para todo mundo que entra. Mas você precisa, no mínimo, dar um sorriso. No mínimo, se mostrar um pouco simpático. Talvez eu não diria nem simpatia, eu diria empatia. Se coloca no lugar do seu aluno. Se você estivesse chegando para fazer uma aula, como é que você gostaria de ser recebido? Sempre pensa nisso. Eu sei que é muito difícil. A correria do dia a dia, você está dando aula de 6 da manhã, como eu falei, vou exemplificar de novo, vou falar de novo sobre isso. A sua aula é 9 da noite, é a sua última aula do dia. Você está dando aula desde 6 da manhã. Mas o seu aluno não tem nada a ver com isso. Ele chegou ali agora, é o tempo que ele tem. Ele trabalhou talvez o dia inteiro também. Ah, mas é o momento de lazer dele. Sim. Não é o meu. Sim. Mas você está ali para proporcionar esse lazer para ele. Então seja no mínimo simpático. No mínimo atenda ele bem. Seja simpático com ele ou empático. Entenda que para ele é um esforço estar ali às 9 da noite para fazer sua aula. E eu já dei aula às 9 da noite. Eu sei como é isso. Eu já fiquei na grade de horário dando aula até às 9 da noite. E muitas vezes a turma era um pouco menor, porque 9 da noite todo mundo já está morto, querendo ir para casa. Mas sempre tem aquela galera que trabalha até mais tarde e precisa malhar nesse horário, não tem outro horário. Então atenda ele bem, seja empático, entenda que, se coloque no lugar dele, entenda que o cara sai do trabalho, está cansado, ele só quer um momento ali de extravasar, botar para fora, às vezes está estressado. E você precisa se colocar no lugar dele, atendê-lo como se fosse você, como você gostaria de ser atendido. Outro ponto importante para você prestar atenção, técnica. Eu não precisaria estar falando disso, mas vamos falar de técnica. Saiba o que você está fazendo. Acredite na atividade spinning. Domine todas as técnicas. Se aprofunde no tema. Saiba montar uma periodização de spinning. Saiba cada tipo de treino que existe. Saiba quais estímulos mais indicados para cada tipo de treino. Saiba por que é necessário a academia ter e respeitar uma periodização. Saiba o nome dos grupos musculares mais envolvidos na atividade spinning. E saiba tudo isso na ponta da língua. Você pode estar achando estranho, a técnica está num dos últimos tópicos aí que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que não adianta técnica, você ser extremamente técnico, não adianta de nada se você não domina os tópicos que eu falei antes. E, como eu já disse, parece uma bobeira, mas isso te leva para um outro nível. Isso
faz os alunos confiarem em você. E o que você mais quer? Que eles confiem. Porque, na verdade, eles estão entregando o corpo deles na sua mão. Então você tem que realmente mostrar a que veio, mostrar que entende. Você não vai ser notado apenas pela técnica. Porque muitos professores falam que não se sentem valorizados, que se matam montando um treino e que os alunos não valorizam, mas talvez o seu foco esteja no lugar errado. Talvez você não esteja prestando atenção em nenhum dos tópicos que eu falei antes. Talvez você só está sendo técnico. Por isso que eu falei, técnica é uma coisa que eu não precisaria falar. Eu acredito que você até procura muito técnica, mas os professores de educação física tendem a ser técnicos a extremo, tendem a ser muito técnicos, estão preocupados com técnica o tempo todo. O cara vai fazer um curso de spinning, ele só quer saber como é que ele monta a aula. Tá, mas essa aula aqui de intervalado anaeróbio, como é que é o estímulo aqui? Eu tenho que saber quanto tempo dura, quanto tempo dura de descanso. Cara, isso está em qualquer livro de fisiologia. Você não precisa de um curso de spinning para isso. Agora, por que você não pergunta para o professor num curso de spinning, cara, como é que eu controlo melhor a minha turma? Como é que eu encho a minha sala? Que é isso que você deveria aprender num curso de spinning. E não a técnica. Claro que técnica é importante, eu não estou dizendo que não é. Mas a técnica, a base da técnica, não está num curso de spinning. Está na sua faculdade de educação física que você fez. Então, pega essa técnica que você já tem e aplica ela para o spinning. É só isso. Agora, não pode ser só isso. Você tem que estar de olho em tudo que eu falei antes, em todos os outros tópicos. Por isso eu deixei a técnica um pouco mais para o final. Porque técnica, eu acredito que todo mundo procura. Todo mundo tem. Todo mundo quer mostrar que é técnico, que entende muito daquilo ali e tal. Mas os outros pontos que eu citei são muito importantes também. E são eles que dão o diferencial da sua aula. Ou você quer ser mais um? Porque professor de spinning tem um monte. Eu acredito que na sua academia tenha mais de um, certo? No mínimo uns 3. Você quer ser mais um? Você quer passar batido por isso? Sem ninguém te notar? E tem uma coisa que eu gosto muito de falar. Não dê aula até que te notem. Dê aula para que te notem. Desenvolva todos os outros aspectos que eu falei nesse vídeo. E não só técnica. Para que te notem. Para que os alunos te notem. Eles te notando, coordenação te nota, gerência te nota. Daqui a pouco você está recebendo convite para coordenar uma academia. De tanto que você se destacou dos outros profissionais. E eu estou dizendo isso, por que será que eu sei disso? Porque já aconteceu comigo. E já aconteceu mais de uma vez. Eu já fui coordenador 3 vezes. Por quê? Porque me destacava. Porque eu prestava atenção em cada detalhezinho. Atendimento, modo de falar, músicas que eu uso na aula, como eu uso essas músicas, de que maneira eu faço a aula ficar um pouco menos, como eu vou dizer, menos chata. A verdade é essa. Como é que eu faço a aula ficar menos chata? A aula de spinning já não é por si só uma aula chata, mas ela pode se tornar uma aula bem chata, se você não souber levar. Então fica muito atento nisso. A técnica é muito importante, mas todos os outros pontos são importantíssimos. Apesar de parecerem pequenos e bobeira, lembra, o diabo mora nos detalhes. Lembra sempre disso. Detalhes são importantes quando você quer se destacar, a não ser que você não queira se destacar. Último ponto. Seja inteligente para lidar com situações inesperadas. Saber lidar com um aluno mal educado ou mal-humorado. Muitas vezes você está dando aula 9 horas da noite. Você está morto? O seu aluno também. Porque o seu aluno também trabalhou o dia inteiro e chegou na academia e só tinha aquele horário para malhar. Então pode acontecer dele chegar na academia mal-humorado, estressado, pegou trânsito no caminho, bateram no carro dele no caminho. O cara tá estressado, tá no limite. Ele só quer entrar na aula, pedalar, botar para fora, ouvir uma música bacana, botar tudo ali para fora, se matar ali naquela bike, para aliviar toda a tensão, todo o estresse dele. Então você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber lidar com aluno estressado e aluno que às vezes é mal educado mesmo. Às vezes, né? Ou não tá num bom dia. Também tem isso. Saber lidar com aluno que chega atrasado na aula, vai acontecer. Vai chegar atrasado, vai chegar no meio da aula, você tem que saber lidar, jogo de cintura. E até com algum tipo de reclamação que ele venha fazer. Saber lidar com um aluno que às vezes te chama milhões de vezes na aula. Professor, no meio da aula. E você dando aula, tem que parar, tem que ir lá atender ele. Não tem jeito.
saber lidar com todo tipo de adversidade que pode acontecer, ter inteligência emocional e jogo de cintura para lidar com isso tudo. Você vai estar num ambiente com muita gente diferente, muitas cabeças diferentes em situações diferentes. Gente que está ali de boa, gente que está super bem e gente que está muito mal, está estressada. Então, ter jogo de cintura, saber lidar com isso tudo é outro ponto importantíssimo para você prestar atenção nas suas aulas. E fica atento, porque esse é mais um dos caminhos que vai te levar a lotar a sala e encantar seus alunos. Que esse é o nosso objetivo. A gente quer encher sala, a gente quer encantar nossos clientes, nossos alunos e levar eles ao objetivo deles. Seja perder peso, seja melhorar o condicionamento físico, seja desestressar de um dia ruim. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, envia para um amigo professor de spinning também e eu te vejo no próximo vídeo.